Marco as frações na reta. Falou? Marquei as frações na reta. Preencheu a reta? Não. Você consegue mostrar que não preenche? É relativamente simples provar que racional deixa buraco. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, e desenhar aqui unidade, marquei minha unidade aqui, desenhei um triângulo retângulo de catetos 1 e 1. Hipotenusa desse triângulo retângulo, raiz de 2. Abro o compasso, giro. Esse ponto é um ponto da reta correspondente a raiz quadrada de 2. Então, existem pontos na reta que não estão em correspondência com os números racionais. Tá? Particularmente, só quando eu falo em irracional e apresento o real, que vai ser a união dos racionais e irracionais, da forma que eu defini aqui, é patente que racional e irracionais são disjuntos, irracionais, conjunto formado pelos números que são escritos na forma decimal como infinitos não periódicos. Tá certo? Racional ou são infinitos periódicos ou decimais exatos. Tá? Juntando os dois, eu tenho os reais. Só agora eu chamo aquela reta de reta real. Até esse momento eu chamo de reta numérica. Porque a reta real, que eu já vi também ser usada em livro, tá? Sexta, sétima série, começa a representar os números e fala, reta real. Eu falei, que reta real? É uma reta numérica. Ela ainda não é real porque eu não estabeleci a relação entre os números reais e os pontos da reta. Os números reais e os pontos da reta estabelecem uma relação biunívoca. Tá legal? A gente vai até... Tem mais 15 minutinhos, não é isso? Acho que vai dar tempo de falar no que eu quero. Tá legal essa forma de trabalhar? Tá. Agora eu quero saber o seguinte. O que é contar? O primeiro conjunto que a gente viu foi o conjunto dos números naturais. É o primeiro que a gente vê nós, na nossa vida, nossos alunos, o primeiro deles é o conjunto dos números naturais. E é como falar que natural veio da necessidade de contar. Contar é estabelecer uma relação 1 para 1 entre dois conjuntos. Tá? Você vai convidar alguém, vai montar uma lista de festa e começa assim, vou chamar o João, vou chamar a Marta e o namorado dela, vou chamar o Joaquim, e vai levantando o dedo. Você está contando? Tá. Você está estabelecendo uma relação entre o conjunto dos nomes que você está proferindo e os dedos da mão. Isso é contar. Tem uma sala aqui, tem uma sala do lado, duas salas cheias de alunos, eu quero saber qual das salas tem mais alunos. Aí eu faço o seguinte, sai um aluno dessa sala, sai uma da outra. Sai um dessa sala, sai um da outra. Sai um dessa sala, sai uma da outra. Estou contando? Estou. E isso é contar, estabelecer uma relação 1 para 1 entre dois conjuntos. Tá legal? E com essa saiu, eu vou saber qual sala que tem mais. Quem terminar primeiro tem menos. Tá certo? Isso é contar. Me conta uma coisa aí, que fala em contar. O conjunto que a gente usa para contar normalmente são os naturais. Tem mais números pares ou mais números ímpares? Olha só, natural, se eu tivesse que contar essas duas, o processo é complexo, tá? Se eu quero saber se tem mais aluno nessa sala ou na sala do lado, ao invés de movimentar um monte de gente, vai saindo um por um para ver o que tem, eu vou usar um terceiro conjunto usado para termos de comparação. Eu vou estabelecer uma relação 1 para 1 entre os alunos dessa sala e a sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, registrei aqui onde parou. É como se eu escrevesse todos os números. Tem, sei lá, 57. Marquei aqui, sequência. Aí eu vou na sala do lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 50. Aí eu comparo, como se tivesse 1 para 1, com 1, 2, com 2, 3, com 3. Se ele tem 50, vão sobrar esses 7 aqui. Então essa sala tem mais. O processo é altamente complexo. Porque, na verdade, eu comparei dois conjuntos por intermédio de um terceiro usado exclusivamente para termos de comparação. Mas que ganha tempo. Mas que demanda um tremendo trabalho histórico de construção desse troço para a gente conseguir saber sequências. Conseguir montar essa brincadeira.
Tá? O troço não é simples. Agora, eu posso pensar no seguinte. Vou contar, esquece o zero. Não, vou colocar o zero também. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Isso aqui natural, falou? Tem mais números pares ou ímpares? Números pares ou ímpares? 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Repara que eu consigo estabelecer uma relação 1 para 1 entre o conjunto dos pares e o conjunto dos ímpares. Tá certo? O que significa que os dois estão relacionados com o mesmo transfinito. Tá? Porque eu vou falar que eles têm a mesma infinidade. Tá? Repara uma coisa, eu vou evitar, porque senão vão me bater, de falar do tamanho do infinito. Ou pelo menos vou falar o tamanho entre aspas. Eu estou no campo dos infinitos. Se eu estabeleço uma relação 1 para 1 entre dois conjuntos, mesmo sendo infinitos, eu vou dizer que esses dois conjuntos estão relacionados com uma mesma infinidade, tá? Que a gente representa por Aleph é 0. Tá? É o infinito dos números naturais. Então, existe a mesma quantidade de pares que ímpar, existe a mesma quantidade de pares, de ímpares e de números naturais. Ó, cada número par, o 0 eu faço corresponder ao 0. O 2 eu faço corresponder ao 1. O 4 eu faço corresponder ao 2. Seria simples. Qualquer par eu tomo com 2n, onde o n é o natural que está correspondendo a ele. Então, existe a mesma quantidade de números pares, a mesma quantidade de números ímpares, a mesma quantidade de números naturais. Existe mais ou menos números inteiros. Existe a mesma quantidade de número inteiro. Ó, o 0 com 0, o 1 com 1, o menos 1 com 2, o 2 com 3, o menos 2 com 4, o 3 com 5, o menos 3 com 6. Vai ter algum número inteiro que vai estar sem estar relacionado com algum natural? Não, todos os naturais vão estar relacionados. Estabeleci uma relação 1 para 1, tem a mesma quantidade de números inteiros. Legal, natural, pares, ímpares, inteiros, então está relacionado com a mesma infinidade.